AI. Ora então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais aqui um podcast do Decoding AI, conversas sobre inteligência artificial no marketing, na gestão, nos negócios, na liderança, comigo, Marcos Castro e o Pedro Guiar, hosts e coordenadores também da pós-graduação em inteligência artificial do marketing do IPAM, e hoje temos o Ernesto Pedrosa, co-founder e CEO da Automaze, uma das empresas que eu diria mais tem sido faladas, Ernesto, acho que podemos dizer desta forma, mais tem sido falada por aí na mídia nacional e no ecossistema de empreendedorismo nacional. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua disponibilidade e para disponibilizares o teu tempo para falar um bocadinho sobre o caminho que a Automaze está a fazer, mas também perceber muito a tua perspectiva, Ernesto, sobre aquilo que é neste momento o impacto que a inteligência artificial está a ter no mercado, nos profissionais, nas empresas, e portanto acho que sinceramente estamos aqui a partir por uma hora de conversa que acho que vai ser muito, muito interessante para quem nos vai ver ou ouvir. Portanto, se calhar, dando então o kick-off, Ernesto, seja muito bem-vindo, se calhar conhecemos-te um bocadinho melhor e perguntar-te já porquê a Automaze, ou seja, porquê é que ela foi criada, que gap é que tu vistes no mercado que te levou, no fundo, então, a criar este projeto. Marcos, Pedro, muito obrigado por me receberem aqui no vosso podcast, é um prazer estar aqui. Porquê a Automaze? De facto, é uma boa questão e isto é uma jornada que tem um contexto. Portanto, isto começou uma gosto da tecnologia, claro, sempre no mundo da tecnologia desde teenager, que sempre tive esta paixão por tecnologia, portanto, para mim foi muito natural seguir as várias modas, portanto, desde a mobilidade, na Mobicomp, depois foi para a Microsoft, na parte, quando fomos aqui adquiridos, tive também uns anos a trabalhar na área do Windows Mobile e Windows Phone. Depois fui para a carteira digital quando era uma moda, portanto a carteira agregadora em que tinhas cupons, métodos de pagamento, etc. Portanto, na carta móvel, e tive também uns 4 ou 5 anos de trabalhar e aí sim pode ser um hype. De facto, depois aquilo na realidade o que resultou foi só, salvo seja, o método de pagamento que hoje em dia conhecem como Apple Pay, Google Pay, portanto foi o que resultou, a carteira agregadora colapsou completamente e por várias razões que não vale a pena estar aqui a falar para isso ter acontecido. E depois apareceu o AI, portanto, quando a NVIDIA começa a tornar o AI, digamos, quase real-time, com a CUDA, com aquela layer CUDA, e veio começar a tornar os algoritmos da década de 50, 60 e 70 já, digamos, execuíveis para a indústria, foi um pouco também essa onda que me chamou a atenção. Portanto, esta parte da inteligência, tornar a máquina inteligente, sempre foi um desafio que a humanidade tem, que o ser humano tem desde que há computadores, portanto. E assim, aí nasceu um pouco a Automaze, um bocado à boleia disso, portanto, dos avanços na capacidade de processamento e tornar, digamos, estes algoritmos de AI utilizáveis em real-time, cenários de produção, também com o nascimento na altura, os chatbots, portanto, esta parte da máquina conversar com pessoas, e então nasceu um pouco aí, houve um outro projeto em que eu estive em que não correu bem, pronto, mas não vale a pena entrar para aqui a falar. Esses learnings todos, depois, juntando isso a OutSystems, e OutSystems aqui é engraçado porque acaba por ser uma inspiração no sentido da parte no-code, low-code. Portanto, quando a OutSystems ganhou aquele hype todo, quando levantou aquele fundraising nos Estados Unidos, esquece-me agora com quem foi, mas não interessa, nós, porque não tem aplicar AI, low-code ou AI, criar uma plataforma com zero código ou pouco código que permita construir soluções baseadas em inteligência artificial de uma forma muito, muito low-touch ou mid-touch. Portanto, foi assim. Portanto, nasceu, e já agora, quando nasceu com uma abordagem muito abrangente. Nem sequer era muito focado na Customer Experience e Customer Support como é hoje. Era mesmo tipo, vamos usar aqui o AI para construir soluções de AI para automatizar processos de negócio. Ou seja, e a partir daí foram, no fundo, recebendo feedback do mercado e perceber qual é que seria o marketing do produto que estavam a desenvolver. Sim, eu diria que fizemos... Força, Marcos. Ia-te só dizer que achei muito interessante, foi que ao longo do teu percurso e a forma como tu colocaste, tu acabaste por ser, parece-me quase sempre um early adopter das tecnologias e daquilo que estava a acontecer no mercado, não é? E falaste na questão dos métodos de pagamento, ou seja, em todo o teu percurso, depois também no fundo te leva à criação da Automaze, lá está, numa altura em que pouco se falava em AI, né? Da maneira menos que se fala hoje, não é? Se nós vamos dizer que estamos nisto do AI antes do AI ser moda. Agora o AI é moda, desde o ChatGPT está tudo maluco com o AI. Aliás, o AI hoje em dia é quase o Golden Hammer, aplica-se a tudo. Tudo tem AI de alguma forma, muitas vezes de forma desnecessária, mas tudo hoje em dia tem AI, ou diz ter AI. Atenção. E
E é isso, nós estamos muito antes do AI, portanto, muito antes do AI ser moda, já tínhamos muitos clientes antes disto do generativo e por aí fora, portanto, eu diria que sim, que nesse aspecto acabamos de ser um pouco uns early adopters, sim. Ernesto, mas é curioso isto que estavas agora realmente a falar com o Marcos. Portanto, vocês vêm num processo, digamos, de transição, apesar de também ser uma palavra que já está um bocado gasta, mas num processo de transição e aproveitando esta experiência toda tua, não é? E como o Marcos dizia, já que tu és um early adopter em quase todos estes processos de tecnologia, tu achas que este passo para a inteligência artificial foi o mais disruptivo e é aquele, digamos, o mais definitivo que tu presenciaste? Eu acho que pode ser o com maior impacto, acho que sim. E se olharmos para o impacto que a IA pode ter para a humanidade e compararmos com outras ondas tecnológicas, eu diria que a IA de facto tem um poder tão ou mais disruptivo que teve a internet ou mesmo o computador. Portanto, do ponto de vista de impactar a humanidade. Porquê? Porque nós, se olharmos para a IA do ponto de vista de aplicação da IA, não dos algoritmos de IA, tem nem sequer 10 anos. E cada vez, também uma coisa que temos visto ao longo dos séculos, é que cada vez anda mais rápido, cada vez a evolução é mais rápida, os saltos de evolução são cada vez mais rápidos. Portanto, se nós pensarmos que desde novembro de 22, que saiu o ChatGPT, passaram-se 2 anos e meio, se temos aqui um exercício de futurismo e tentarmos imaginar quando é que vamos estar no final, como é que vamos estar no final da década, cuidado. Exatamente. Pode ser assustador, ao mesmo tempo assustador, ao mesmo tempo exciting, portanto pode ter aqui os dois lados. Já agora, desculpa que estamos a desviar um bocadinho, mas, Marcos, a gente já quer outra vez, porque eu tenho uma curiosidade, porque aqui há uma semana, 2 no máximo, o considerado o padrinho da inteligência artificial, o Sr. Hinton, e ele, que foi Prémio Nobel da Física também há poucos memeses, ele, numa entrevista que dá aquele aos 60 horas, aos 60 minutos. Minutos da BC. Há 25% da AI levar ao desaparecimento da humanidade. Tu és assim tão pessimista ou estás numa vertente mais... Não, mais é assim, obviamente são questões mais filosóficas e até de ética e por aí fora que se podem levantar. Eu defendo e acredito que o ser humano... Acredito não, eu defendo que o ser humano não deve criar algo para o tornar obsoleto. Eu acho que isso também devemos criar guardrails para garantir que isso não acontece. Como fizemos com a clonagem, quando houve a poli, a clonagem pode acontecer, é um proibido, ninguém pode fazer clonagem, seja o que for. Eu acho que nós devemos pensar em algo similar para a parte do AI. Garantir que a AI não nos torne obsoletos. Pronto, isso é um tema relevante. Se hoje em dia temos tecnologia, temos algoritmos capazes de fazer isso, não temos. A não ser que seja num nível 5, menos 5 dos Estados Unidos, um desses bunkers. Que eu conheça, não há tecnologia que tem a capacidade de ser autoevolutiva e quase tipo Skype, mas... Deixa eu saber aqui, Ernesto, nós estamos a ouvir aqui um bocadinho mal, aqui dada aqui a ligação da internet. Mas eu creio que a ideia ficou clara. Pedro, não sei se querias dar aqui algum seguimento a este tema. Não era isso, a ideia também acho que ficou clara, não é? Portanto, como diz o Ernesto, não é uma coisa que não será para já, não é? Eu preferia dizer ao contrário. Vamos garantir é que isso não acontece, não é para já. Portanto, é a forma como eu vejo. Que a IA deve estar cá para nos servir e não nós para servirmos a IA. Portanto, é isso. Garantir. E tu estavas a falar e eu estava a pensar, quer dizer, porque depois, passado uma semana, vai o senhor da DeepMind, que foi Prémio Nobel da Química, não é? E já diz que ele deu uma garantia que eu fiquei admirado, não é? Eu trabalhei durante muitos anos na área da saúde. E ele diz que garante que nos próximos 10 anos 90% das doenças conhecidas hoje vão estar absolutamente controladas e tal. E estamos a falar de 2 pessoas que são 2 prémios Nobel, quer dizer, não é... Esse é o lado bom e é exatamente isso que nós devemos buscar o valor da IA, é de facto nos ajudar a combater e a fazer, digamos, e até a descodificar problemas que hoje em dia não conseguimos fazer. Agora,
não, na minha opinião, não devemos buscar a supremacia da IA. A supremacia da IA se tornar, digamos, a inteligência que governa o mundo. Isso é que não. Eu aí totalmente contra. Exato. Eu costumo dizer, vai depender de nós, não é? Nós é que vamos decidir, não podemos deitar a culpa à IA, somos nós, seres humanos, que vamos decidir o que é que queremos fazer. Completamente. Não é? Ok, Marcos, termina esta então, parte. Voltando então aqui ao Automaze, e é mesmo assim, uma conversa é mesmo assim, ou seja, para quem nos está a ver ou ouvir, Ernesto, tu tivesses que, de um ponto de vista muito prático, dizer como é que a Automaze funciona, o problema é que ela resolve para uma empresa, como é que tu colocarias isto com 1 ou 2 ou 3 use cases práticos? Nós estamos na área, portanto, da otimização / automação de processos de atendimento ao cliente. Essa, diria que é 90% do nosso negócio. E aqui estamos a falar de soluções de... Peço só aqui um segundo para... O que é um ponto aqui relevante para refinarmos e para falarmos destes use cases. Peço desculpa. Estava aqui só a pedir aqui um bocado de silêncio aqui, senão estava a interferir aqui com o áudio. Portanto, nós estamos nesta área de automação. Portanto, como disse, temos uma plataforma no-code, low-code. Eu sei que isto é um chavão, e é um chavão, mas na realidade é o que é. Tentar simplificar a construção de soluções através de uma lógica de building blocks. Eu tenho blocos que vou arrastando e vou configurando e parametrizando para que no final saia uma solução ajustada ao meu processo de negócio. E depois, concretizando com use cases, desde a parte da automação conversacional, os tais voice bots, que hoje em dia quem liga para a Via Verde, quem atende é a Automaze, que depois vai automatizar um processo, por exemplo, de alteração de matrícula, do identificador, ou então, se for um tema mais não esteja ao seu alcance, passar a chamada para o agente correto, automação de case ticket, de e-mails, por exemplo, para receber um e-mail na Iberdrola em Espanha, ele vem ter a nossa IA que vai ver se toda a informação que está anexa ao e-mail é suficiente para alterar o contrato, para cancelar a subscrição. Portanto, e é aqui que, de facto, a Automaze tem esse tipo de processos. Depois temos outras áreas onde aplicamos a IA mais à parte de apoio à decisão. Por exemplo, na área do seguro de saúde, onde estamos a receber os dossiês de pré-autorização médica e estamos a ver e estamos a ajudar, neste caso, a decidir se aprova o dossiê, se rejeita ou se propõe alterações. Então, são aqui alguns cenários onde a IA da Automaze está a ser aplicada a processo de negócio. Oi, Ernesto. Por acaso, é uma questão que eu tenho. Eu e o Marcos já entrevistamos e aqui algumas pessoas, e uma delas, pronto, eu não vou identificar a empresa porque não estou autorizado para isso e não sei, não é se eu poderia fazer ou não, mas estamos a falar sempre de grandes empresas e eu tenho mesmo esta dúvida e aproveitar a tua presença, que é, há quem ache que o atendimento, o serviço ao cliente começa cada vez mais, e estamos a falar numa empresa que recebe quase 100 mil chamadas mês, mas faz questão que o atendimento seja pelo humano. E depois o que acontece? O controle de qualidade é que é feito por inteligência artificial, isto é, todo o telefonema é passado a transcrito e depois, com um algoritmo, não é? Depois vai buscar as palavras que cruzam e tal. E o que é que eles me disseram? Nós assim ouvíamos 5% das chamadas, mas 90% delas até não tinham assunto, não é? E agora estamos a ouvir 2%, mas todas elas têm assunto. E também há a outra parte, que é o atendimento ser feito pelo bot e só depois realmente passarmos para o atendimento humano quando acharmos isso necessário. Tu achas que isto é uma questão mais de tipo de negócio, é uma questão evolutiva, quando os bots estiverem mais evoluídos, primeiro vamos começar pelo bot? Achas que vai ser uma opção de cada um de nós nas organizações, uma opção estratégica até? O que é que tu achas sobre isto? Porque é uma curiosidade que eu tenho, que já me fazer bem das duas maneiras, não é? Sim, isso é uma questão de negócio. Eu diria que hoje em dia a tecnologia já está num patamar de evolução que permite entregar uma boa experiência, mesmo na parte da automação, do ponto de vista conversacional, de naturalidade, até a complexidade dos temas que pode tratar autonomamente, mas muitas vezes é uma decisão de negócio. Eu quero ter aqui um serviço, vou-lhe chamar premium, em que vou ter agentes humanos a atender os clientes, porque é assim que eu quero ter a minha marca, que a minha marca seja conhecida, e depois na segunda linha tenho a IA, então, em processos administrativos, de qualidade, e há quem tenha as duas. Eu tenho a primeira linha que é feita pela máquina, a máquina trata, não trata, escala para o humano, e esse humano também podem ser eles que
também eles ampliados ou assistidos por IA, uma lógica de Agent Assist. E depois também a auditoria também continua a existir e cada vez mais feita pela máquina. Perfeitamente estas técnicas generativas são boas a dizer, o teu guião é este, vê se esta conversa seguiu o guião. E a máquina é boa a fazer isso. Eu acredito que até o final da década, mais de 90% do atendimento ao cliente, globalmente vai ser feita pela máquina. E 10% vai ser feita por humanos. Porquê? Porque a máquina vai ser cada vez mais capaz. Se ela já hoje é em 25, seguramente em 29 e 30 vai ser ainda muito mais capaz. E depois também a questão de depois as marcas entrar no mercado, que é um mercado concorrencial. Elas têm que ser eficazes, têm que ser eficientes, têm que ser rápidas. Portanto, não é uma questão de escolha. O que vai ficar aos 10% vai ser para temas mais complexos, ou de muito específicos, ou marcas que queiram promoção de serviço premium. E vão ter uma linha premium só para os clientes XPTO que têm esse serviço premium, outros não vão ter. Aliás, isto já começa a acontecer em muitas geografias. Eu posso dizer que aqui no Dubai há operadoras que estão a oferecer isso. O cliente normal é máquina que atende, só o cliente premium ou de um certo patamar é que tem atendimento humano. Os outros já não têm. Portanto, já começa a acontecer. Personalização, não é? Neste caso. E por acaso, no seguimento desta questão, quer dizer, Ernesto, como é que tu vês o impacto nas operações das empresas? Ou seja, esta automação, se tivesses que quantificar os ganhos que a empresa tem, como é que tu quantificarias, por exemplo, nos use cases que vocês têm, e como é que tu, de certa forma, vês o impacto nos recursos humanos? Por exemplo, nós temos visto recentemente um conjunto de grandes empresas tecnológicas que têm feito um determinado conjunto de layoffs e de pessoas, inclusive, com um histórico nessas mesmas empresas, Microsoft, entre outras, portanto, que foram importantes, em determinada altura, de forma significativa nessa jornada. Como é que tu vês isto também nos recursos humanos? Ou seja, vês quem está do outro lado a fazer, imagina, este atendimento ao cliente, a sentir de certa maneira que o seu trabalho será posto em risco, ou pelo contrário, que ele vai ter mais tempo para providenciar um atendimento de ainda maior qualidade. E tu davas agora um exemplo muito concreto do Dubai, de quem paga mais e, portanto, quer ter acesso a um serviço premium, vai também ter esse atendimento mais qualificado. Como é que tu vês, então, o vosso impacto nas operações, portanto, que resultados é que estão a conseguir gerar, e depois nos recursos humanos? Uhum. Sim, acho que é a pergunta que quase a gente coloca, não é? Como é que isto vai impactar digamos, a performance da empresa, né? Quer depois também do lado humano, do lado do emprego. Portanto, do lado da eficiência operacional, nós temos casos de 80% e temos casos de 20%. Vai depender do processo e do nível de implementação que a marca quiser colocar nos seus processos. Mas diria que o range o intervalo andará entre os 30% e os 60% a 70%, digamos, de impacto que pode ter isto na operação. Não é? Muito significativo. Muito significativo mesmo. Um impacto brutal entre quem utiliza esta tipologia de soluções e quem não utiliza efetivamente. Não é? Sim, nós temos casos em que a operação como um todo é otimizada em mais de 50%. A operação como um todo, não é um canal, é a operação como um todo. O que é que isto leva? Há aqui dois lados, um para a marca. Um que aumenta a poupança de custos, claro que é, mas o outro também é a capacidade de escalar e gerir a equipa, porque é muito difícil gerir este tipo de equipas. Tem muito turnover, é muito difícil contratar, depois também é muito difícil fazer face a picos de demanda. Portanto, para a empresa também é um pouco uma forma de conseguir escalar e gerir melhor a operação. Para o lado humano, para o lado do colaborador, há aqui dois lados. Um é ele vai ter o trabalho facilitado, no sentido em que a máquina vai fazer aquele trabalho mais duro, mais mecânico, mais robótico, que vai ser feito pela máquina. Então, não vai ter que ele vai sempre a pregar um prego, não. Aqui isso vai desaparecer. Por outro lado, vai ficar com trabalhos mais desafiantes e mais estimulantes. Uma otimização de 5%, há muita gente ali agora muitas taxas. Eu não sei se isso eu, Ernesto, acho que deixei de te ouvir aqui por momentos. Eu também. E agora não estou a ouvir mesmo. Foi abaixo a internet. Sim, este ponto é realmente um ponto que levanta, ou seja, o impacto nas operações e nos recursos humanos também. E estamos a falar aqui de porcentagens muito significativas naquilo que é o retorno que as empresas conseguem ter de um investimento deste género. Efetivamente. E Ernesto, nós estávamos a ouvir aquilo que estávamos a falar, estavas a falar no impacto das operações e dos números, que são, quer dizer, que são muito, muito significativos, e estávamos agora a falar no impacto dos recursos humanos e até estávamos a pegar neste caso e até estávamos a falar daquele caso do Dubai, onde tu agora referias precisamente que este atendimento humano acaba por estar, ou seja, a pessoa acaba por estar muito mais disponível para um atendimento de maior qualidade, porque tem mais tempo, porque
tem um atendimento muito mais direcionado e personalizado do que ser simplesmente uma espécie de chapa 5 para todos de forma igual, padronizada, não é? Sim, exatamente. O que estamos a ver é isso. Estamos a ver duas coisas acontecer do lado do laboral. Uma é as pessoas ficam dedicadas a tarefas de valor acrescentado, com mais tempo disponível para o executar, sem aquela pressão de ter que andar a despachar aquelas tarefas de baixo valor, porque de facto também tinham que as fazer. E por outro lado também estamos a ver a aparecer esta capa de supervisão e tutores da IA. Porque a IA não é mágica. O facto de criar um sistema baseado em IA, quer seja generativa, quer seja preditiva, eu tenho que a alimentar. Quer do ponto de vista de novos conteúdos, porque as marcas mudam, os produtos mudam, a forma de comunicar muda, quer também do ponto de vista de a tornar mais eficaz. Portanto, no fundo, treiná-la e continuar a treiná-la. O que está a acontecer é que estamos a criar também esta nova capa de tutores, supervisores da IA. E estamos a ver a acontecer, portanto, é uma nova posição que está a aparecer nas organizações e isso compete ao ser humano. Portanto, o ser humano é que vai continuar a ser o tutor e o supervisor das máquinas. E é assim que nós vemos aqui na Automate, digamos, o Human plus AI. Certo. Há aqui também uma questão, já agora, porque também é uma questão discutida nesta parte dos recursos humanos, que é a questão... Eu li na semana passada que já há empresas americanas, digamos, americanas dos Estados Unidos mesmo, a condicionar a produtividade dos seus colaboradores, a dizer, tu agora, com este software da AI, tu tens que aumentar nos próximos 2 anos a tua produtividade em 20% ou em 30%, não é? Que é aquilo que se diz mais ou menos que é o impacto até 2030. Certo. E, portanto... Há aqui também, do ponto de vista, se calhar mais filosófico ou de opção, mas que, como tens dito, é importante, vamos ter o ser humano a trabalhar menos tempo ou vamos ter o ser humano com exigências das empresas a trabalhar menos tempo, falo sempre na semana de 4 dias de trabalho, na semana de 3 dias de trabalho, ou vamos ter, portanto, por outro lado, mas é uma exigência de um aumento de produtividade que pode ter um impacto até contrário, que é a diminuição ou aumento, neste caso, da taxa de desemprego, não é? Porque depois isto também entronca, pelo que eu tenha percebido, por esta questão das gerações, não é? A dificuldade que hoje uma geração Z está a ter em Portugal, na Suécia, em Espanha, portanto, são 3 países, pelo menos Portugal e a Suécia, com taxas de desemprego baixas, mas que têm os 3 20% no emprego jovem, o que é realmente um impacto muito grande. O Reino Unido tem 15% no emprego jovem, tem uma taxa de desemprego para de 4 ou 5. Portanto, tu achas que isso também vai ser, do ponto de vista laboral, vai ser uma decisão que vamos ter que tomar? Vamos ser mais produtivos ou vamos dizer assim, vamos ser mais produtivos, mas equilibrando melhor a força de trabalho com os tempos livres também deles? Certo, sim. É claro que a semana de trabalho de 4 dias, se é possível, aumentando a produtividade e a eficiência, como é óbvio, não é? Portanto, se bem que eu acho que ainda estamos longe disso acontecer. Há alguns períodos a decorrerem, mas acho que ainda vai demorar pelo menos uma década a estarmos a caminhar para aí. Até porque tem que ser generalizado, não pode ser uma empresa a fazer isso, porque senão fica quase um oásis, não é? Não vai funcionar. Agora, do ponto de vista de desemprego, sim, mas se olharmos, temos tido várias revoluções industriais ao longo dos séculos, não é? Portanto, e as últimas cada vez mais impactantes. O vapor, motor a combustão, o computador, a internet, portanto, e temos vindo sempre a saber reinventar enquanto a humanidade se vindo a reinventar e ajustar estes saltos tecnológicos. Portanto, e o desemprego hoje, não estávamos em pleno emprego, mas não estávamos muito longe do pleno emprego. Portanto, na realidade, apesar do desemprego dos jovens ser bastante acentuado, como o Pedro referiu. Quer dizer, com isto é que eu acredito que nós vamos saber reinventar, novas profissões vão aparecer, uns vão desaparecer, como tem vindo a acontecer ao longo dos séculos. Portanto, nesse aspecto não estou preocupado. Agora, acredito que isto traz desafios, claro que traz. Eu não posso agora dizer que vou otimizar 50% e vou despedir 50% das pessoas, porque isso seria trágico. Se tivéssemos uma escala global, seria uma catástrofe. Ia ser exatamente todo aquele ganho que íamos ter com a IA na produtividade das empresas, íamos perder na questão social. Portanto, não acho que seja esta a forma de fazer. Acho que isto vai ser gradual, não vai ser acentuado, e vamos indo ajustando a nossa a sociedade vai se ajustando a estas novas tecnologias, como foi no passado. Mas lá está, não sou especialista nessas áreas, portanto, mas acredito, não sou pessimista, acredito que as coisas vão continuar a evoluir, vai haver emprego, novas posições vão aparecer,
já agora, a população mundial também está sempre a aumentar, portanto, é preciso querer produzir mais e mais e mais, portanto, acho que uma coisa acaba por casar com a outra. Olha, Ernesto, uma das coisas que nós temos aqui falado bastante é de automação inteligente, que é algo que hoje, na verdade, acaba por estar um pouco ao alcance de todas as empresas. E pensando, por exemplo, nas PMEs, que são a maioria do tecido empresarial português, qual é que é a diferença, imagina, entre uma solução como a Automaze, que trabalha muito esta área de automação inteligente, e imagina alguém que quer implementar numa empresa uma solução como a Make.com, entre outras, que no fundo aquilo que faz é uma integração de diversas ferramentas e criar um fluxo. Como é que tu vês esta diferença? Porque acredito que este possa ser um ponto até de posicionamento de mercado daquilo que é a proposta de valor da Automaze. Como é que tu vês então esta abordagem ao mercado e a forma como as empresas veem a Automaze e depois este tipo de plataformas onde elas são plataformas no code conseguem fazer este tipo de automações para os seus negócios? Sim, é um bom ponto. Portanto, essas plataformas, digamos, de workflow builders, são produtos standard, genéricos, portanto, one size fits all, tem as suas virtudes, claro que tem, e para processos simples funciona muito bem, isso que nós estamos no espaço da automação mais empresarial, não vou dizer custom-made, mas nós implementamos soluções específicas, processos de negócios específicos. Portanto, de muita maior complexidade, com maior nível de integração, onde, de facto, os APIs da vida não conseguem entregar. Se olharmos para os processos que temos nos nossos clientes, vemos que, de facto, há muita necessidade de customizar regras de negócio, integrações com CRMs, que, apesar de serem Salesforce da vida, estão altamente customizadas, integrações vanilla, out of the box, e é que, de facto, nós e os nossos concorrentes entramos. Nós não entramos na automação do workflow top genérica, entramos na parte em que é preciso implementar soluções ajustadas às regras de negócio daquele cliente, não daquele vertical, mas daquele cliente. Ou seja, uma seguradora A é diferente da seguradora B. E é muito diferente. Portanto, e é aqui que, de facto, nós permitimos o tailor-made at scale. Era isso. E pegando exatamente nesse tema da escala que tu referiste agora, tu vês que no vosso futuro pode fazer sentido, além de terem este conjunto de soluções mais custom-made, terem também uma solução que, na verdade, pode ser mais um self-service de automação inteligente para quem quer criar este tipo de automações, ou seja, terem estas duas approaches ao mercado. Como é que tu vês esta evolução para a Automaze? É algo que está no nosso radar. Portanto, temos também uma abordagem, uma oferta direct to market. Portanto, neste momento não a temos porque achamos que também aumenta uma questão de escala da empresa também, não conseguimos, digamos, ter todas as ofertas que temos em mente executado, vamos executar, temos um plano para executar isso, está no nosso radar, mas hoje não temos, mas está no nosso radar. Portanto, nós ainda, apesar de ser uma solução no-code, low-code, ainda temos um nível de complexidade, eu diria, médio, porque temos sempre a noção de API, temos sempre a noção da regra lógica, do condicional lógico, onde há aqui alguns temas que requerem algum know-how de como é que a máquina funciona. Portanto, e é por isso que nós também não temos uma abordagem direta ao mercado, porque sabemos que a maior parte dos aqui a fazer o sign-up não ia ter este know-how para poder tirar proveito, mais proveito da plataforma Automaze. Mas está no nosso radar. Perfeito, e já agora aproveitava para te perguntar como é que tu vês, e porque hoje se fala muito de automação inteligente e plataformas no-code, no fundo aquilo que é um conceito que tem emergido muito, que é o conceito de AI Founder, não é? Portanto, que no fundo que é a pessoa que hoje não está tão dependente de perfis mais técnicos para a criação, pelo menos de um MVP inicial, para, enfim, validar no mercado, pois obviamente de ótica de escala, obviamente que acho que será difícil o conseguir fazer, apesar de nós termos várias correntes, inclusive a do Sun Altman, que teremos uma pessoa, portanto, a criar uma empresa com uma avaliação de 1.000 milhões, não é? Portanto, já ouvimos isso, mas na verdade, e como estamos a falar, é para aí que nós estamos a caminhar, mas talvez ainda falte um pouco. Como é que tu vês, então, hoje este ecossistema empreendedor e trabalhando tu nesta área, muito ligado a esta parte da automação e trabalhando aqui em plataformas low-code ou no-code, como é que tu vês, no fundo, a possibilidade de hoje, a um jovem que queira empreender, e porque há bocado também falávamos no desemprego jovem, de realmente hoje ter maior, digamos, autonomia para poder utilizar estas mesmas ferramentas, criar os seus próprios projetos e, pelo menos, testar e perceber se existe ou não market fit para aquilo que é a solução que ele quer levar ao mercado, depois, obviamente, escalar.
Como é que tu vês este rise of the AI founder? É inevitável, portanto, isso está a acontecer e a verdade é que para o MVP, como disseste, é cada vez mais fácil. Eu diria que, globalmente, cada vez mais fácil fazer um bom produto, mas cada vez é mais difícil vender esse produto. Porque como é mais fácil de vender, construir, também há mais concorrência, há mais ruído, logo faz ser muito mais difícil vender um produto. Hoje em dia é imensamente mais difícil vender um produto que era há 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Porquê? Porque o nível de ruído e de concorrência é cada vez maior. Cada vez é mais fácil fazer um produto, como tu disseste, Marcos. Eu acredito que o AI Founder vai fazer um MVP, acredito. Eu conseguia fazer um MVP com IA hoje. Portanto, isso é verdade. Agora, do MVP a tornar aquilo production ready or worldwide scalable, vai haver uma distância muito grande. E aí o fator humano ainda vai ser o crítico. Claro que isto são aceleradores. Eu consigo pegar na AI, consigo acelerar a minha performance, a minha produtividade enquanto developer, enquanto product manager, enquanto strategist. Isso é tudo verdade. Agora, um one-man show, $1 billion, não estamos lá. Não estamos lá. Eu sei que isso fica bem, fica bem dizer isso porque causam uns soundbites muito engraçados e com muita projeção do ponto de vista de mídia, mas não estamos lá. Eu não acredito nisso. Aliás, está fresco nas notícias, foi ontem, a Builder.ai, que é exatamente uma plataforma de construir com GenAI soluções, vai fazer file for bankruptcy e levantou $450 milhões. E está agora a pedir proteção contra criadores. Por isso, é que eu digo que ainda não estamos lá. Eu acho que isto tem que ser feito uma lógica, de volta a repetir, de Human plus AI e saber qual é que é a dose certa de humanos e a dose certa de IA. Fazer um MVP, sim. Fazer uma empresa, não. Olha, é muito interessante o que colocaste agora e se calhar eu queria seguir o teu raciocínio, que era, tu falaste naquilo que é fazer um produto que eventualmente pode ter uma atração inicial e depois, obviamente, precisará, se calhar, de capital ou precisará de outros tipos de recursos para ser desenvolvido, mas falaste também que vender é mais difícil. O que é que tu hoje vês que torna mais difícil esta venda? Se tu tivesses de definir quais é que são os 2 ou 3 gargalos maiores, ou que há automates em frente, ou que tu vês, quais é que tu dirias que são, lá está, no mundo em que tu até, se calhar, olhas para uma caixa de cereais e diz cereais Golden Grams feitos com AI. Quais é que são os gargalos que tu hoje vês efetivamente no mercado e tu sentes quando estás a vender a tua solução? Uma que é o mar de soluções que existem. É de loucos o número de empresas que nascem por dia na área do IA. Falo aqui da IA em específico. Nos outros, seguramente, também há muita mais concorrência do que qualquer via, mas o escalar não é tão rápido. Na área da IA, da automação de todas as espécies, é ao dia. O número de empresas que nascem ao dia é incrível. E depois, como é fácil fazer uma solução MVP, ser demonstrável com um certo fator dual, torna muito difícil depois como é que tu distingues a concorrência, não é? Como é que tu vais ficar acima deste ruído? Claro que tens que usar os teus pergaminhos, tens que usar os teus logos que já tens de clientes, mas mesmo aí fica muito difícil. Porquê? Porque da mesma forma que é fácil construir uma solução, também é muito mais fácil hoje em dia construir campanhas de marketing, com IA e com todos estes amplificadores que existem. Portanto, o nível de ruído fica tão alto, que tu tens muita dificuldade em dizer porquê tu. E depois, quando chegas a uma reunião, quando você chegar à conversa com um prospect, ele vai ver o teu slide deck, vai ver o teu pitch, vai ver as tuas demos e vai dizer, pois, mas já passaram por aqui 10 que mostraram uma demo exatamente igual. Porque parece igual. E como é que nós nos diferenciamos aí? Porque sabes, que nós temos exatamente dores que são semelhantes no nosso dia a dia. Já vi isso em algum lado, já se fala há muito tempo, tal. Como é que imaginas? Tens que mostrar de forma cabal, tu já fizeste, e já tenho muitos clientes onde fizeste isto. Não é algo que nasceu há um ano atrás, ou há meio ano atrás, e não é slideware e demoware. Isto é the real stuff, portanto, isto é concreto, existe, está em dezenas de clientes XYZ, que são clientes enterprise que faturam não sei quantas vezes por ano, portanto, estejam descansados que nós entregamos. Nós viemos mostrar uma coisa e entregamos isto. Onde os outros vão ficar curtos, seguramente porque não sabem depois, vão ter um duro choque com a realidade, nós já passamos por isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás, já estamos vacinados e já temos calo. E tem que ir um bocado por aí, mas chegar muitas vezes à conversa é muito difícil, porque são muitas e muitas empresas a fazer marketing e a publicidade exatamente o mesmo, ou aparentemente o mesmo.
esse é um gargalo. Se tivesses aqui a dizer, imagina, então um segundo gargalo, que é não termos... Portanto, além destas empresas todas que estão a surgir, um bocadinho como os cogumelos, é uma expressão que se costuma dizer, não é? Se tivesses de definir um outro gargalo, qual é que ele seria? Ou seja, temos aqui um gargalo e qual é que pode ser a solução que nós temos para o mercado, que é, demonstrar os nossos use cases e, factualmente, os resultados que nós conseguimos para determinados clientes, em determinados países, em determinados verticais. Isto foi o que nós conseguimos implementando a nossa metodologia, que é nossa e que, no fundo, é a forma como nós trabalhamos. Se tivesses de definir aqui um segundo bloqueio que tu encontras no mercado, na venda da Automaze, na venda da automação, qual é que seria, como é que vocês, no fundo, estão a conseguir encontrar a forma de o contornar? Não é bloqueio, mas acaba por ser sempre algo que temos que desmistificar ou baixar, digamos, o receio da outra parte, que é o facto de ter uma plataforma SaaS. Porque quando é uma plataforma SaaS, tu estás por vender um produto que tem que ser licenciado, que está alguns na cloud, e isso para muitos, mais até para os ITs de muitas marcas, acaba por ser logo ali não digo um showstopper, mas há ali logo ali uma resistência. E temos que demonstrar isto, mostrar não, mas é um SaaS, mas tem aqui toda uma capacidade de um produto que está a ser evoluído, há aqui um investimento em produto continuado, se forem vocês a fazer internamente, vão ter que vocês evoluir próprio, vão ter que contratar talento capaz de fazer isto, capaz de manter, de evoluir. Portanto, há aqui de facto uma grande vantagem usar uma plataforma como a Automaze, nós somos especializados e este nosso negócio é fazer evoluir o produto e garantir que os nossos clientes vão continuar também a acompanhar a evolução tecnológica que está a ser muito rápida. Depois, a parte da cloud, é sempre que justificar, sempre que o cliente for, digamos, um cliente enterprise e que assim o exija, e o negócio justifique, criar uma private cloud para alguns clientes. Isso estamos a fazer, bancas, seguros e esses mais acessíveis estamos a fazer, uma questão também de baixar aquele receio de que isto vai estar numa cloud pública, comum com outros clientes, e aqui criamos este conceito de private cloud para garantir que os dados deles ficam numa cloud própria, eles vão ter uma certa autonomia e ownership desta cloud, e com isto baixa também este receio da cloud comum. Ou seja, na verdade acaba por ser uma venda cada vez mais consultiva, não é? Ou seja, de pessoa para pessoa mais do que nunca, não é? No fundo, consultiva e também prescritiva. Porquê? Porque na realidade os especialistas somos nós somos especialistas. Portanto, competem a nós, no fundo, ajudar os nossos clientes a encontrar a melhor solução para o problema que têm em mãos. Mas sim, há etapas, há aqui todo um trabalho, digamos, até a venda acontecer, de consultoria, de sermos prescritivos, de análise de objeções. Portanto, é verdade, não é uma venda turnkey em que eu vou à cloud, faço preencho um formulário e tenho um processo, um link para me registrar numa plataforma. Não, é está muito longe disso. Ernesto, Marcos, desculpa interromper, porque lembrei-me agora de uma coisa. Tenho lido também que nós estamos a passar de um software as a service para um service as a software. E como estamos aqui a falar nas vendas, tu notas isso, isto é, notas que realmente estamos a passar por isso e isso tem um impacto maior hoje no cliente, porque ao fim e ao cabo ele vai pagar mais diretamente pelo resultado do que quando estávamos no modelo mais anterior de venda de software? Tudo tem prós e contras. É uma questão de construir ali os prós e os contras e mostrar quais são as vantagens de um e do outro e desvantagens. Portanto, nós aqui, como eu disse há pouco, não estamos num SaaS, nós garantimos toda a evolução, não só toda a operação, mas toda a evolução do produto e, como eu disse, acompanhar o que é tecnologia é muito difícil e depois, por outro lado, também há, da parte dos ITs das empresas, uma certa vontade de ser owners, ter a propriedade do projeto e da solução e da tecnologia. Acaba por ser aqui um pouco equilíbrio entre as duas e é preciso dar-lhes também, garantindo o mesmo modelo SaaS, mas darem também alguma ownership, alguma propriedade. E isso nós estamos a fazer com o Private Cloud, garantir que eles são donos daquela instância da nossa plataforma e que podem, inclusive, usar a plataforma para construir soluções rapidamente para outros processos internamente. Acaba por ter um acelerador, portanto, também em mãos. Mas sim, é um tema que acontece recorrentemente. Também esta lógica do vibe coding, não é? Agora com o Generative AI, veio trazer ainda mais ruído, porque eles agora acham que rapidamente escrevem uma prompt, não é? E que eles geram um programa que até funciona. Acham que aquilo vai funcionar para depois continuar a evoluir o programa, o software, e não vai. Depois começa a meter os pés pelas mãos. E falo de experiência porque eu experimentei isso, já brinquei muito com isso. Mas acho giríssimo, atenção, acho aquilo muito giro para fazer umas brincadeiras, MVPs, sem dúvida. Mas é tentar mostrar de forma factual
o que um lado tem de bom e o que o outro tem de bom e o que não tem. Portanto, e acho que é por aí que nós vamos, não digo desmontando, que é uma palavra freia, mas vamos, no fundo, mostrar as virtudes do nosso SaaS, da nossa plataforma, sim. Se calhar, pegando aqui um bocadinho no que o Pedro referia agora, que era, tu há bocado quando falaste em SaaS, foi imediatamente algo que veio, porque é realmente um tema, e que é, se calhar então, já que falamos eventualmente de um SaaS tradicional para um Service as a Software, como é que tu vês aqui a integração de agentes de AI, na Automaze e não só, para precisamente a prestação deste serviço em personalização e em escala? Isso é modo do momento, não é? Portanto, os agentes de IA e as plataformas de orquestração. No fundo, é o que nós somos também. A que Automaze sempre foi, só não tinha esse nome. Portanto, nós, na altura, quando começámos, chamávamos uma plataforma de Employee as a Service. Já agora, porquê Automaze? Automation, o que é o Maze? O que é que já agora? Porquê? Foi, já agora fazendo um parênteses, portanto, foi um pouco automation, portanto, de automate, jogando com a IA, portanto, o AI de ACE é jogando com a IA, e, claro, encontrar um domínio.com que estivesse livre. Portanto, foi aquele desafio de todas as startups, encontrar um domínio.com que esteja livre. É um desafio enormíssimo. Portanto, se há 7 anos atrás foi difícil, imagina agora deve ser impossível. Portanto, foi um pouco brincar com a palavra automate, AI, automate, portanto, nasceu daí. Mas ainda ao ponto dos agentes, o agentic AI. Pronto, nós já, na verdade, já éramos uma plataforma de agentes muito antes deste termo estar a ser cunhado, como está agora pela Anthropic e companhia. Portanto, inicialmente chamávamos Employees as a Service, portanto, tínhamos empregados virtuais, a workforce virtual, que, by the way, já agora começa a ser também o tema do momento, que é tu teres uma workforce virtual, com os agentes. Portanto, nós já começámos isso em 2017. Ou até mista. Temos falado muito de equipas mistas, equipas híbridas, ou seja, em que um recurso humano, pronto, uma pessoa gera, quer pessoas, quer recursos humanos, quer recursos virtuais. E uma das coisas que nós, inclusive, falamos uma vez, Pedro, que foi até o departamento da IT será o novo departamento de recursos humanos das empresas. Neste caso, não são recursos propriamente humanos, é porque o IT vai gerir todos estes recursos tecnológicos, portanto, vai gerir estas equipas híbridas. Do virtual employee, sim, exatamente, é isso mesmo. Portanto, e é exatamente isso que nós tínhamos já tinha visionado no verão de 2017, que era esta lógica de ter empregados virtuais, que eu chamamos colaboradores digitais, agentic, não é? Agentic AI, que é o que o Automaze já faz. Nós, quando temos uma solução com um cliente, na verdade não é um agente, são múltiplos agentes. Eu posso dizer que projetos como a da Via Verde, Ação Social, têm dezenas de agentes a ser orquestrados para a nossa plataforma. Portanto, um especializado em agendamentos, outro em desbloqueio de conta, outro em alteração de matrícula do identificador de Via Verde. É isso assim que nós trabalhamos já. Portanto, o que vai acontecer é que cada vez mais esses agentes vão quase ter entidades. Portanto, se até agora eram abstratos, estavam ali no meio, no emaranhado de regras de negócio e workflows, aqui vão começar a ter identidade própria. O teu agente especializado em faturas em débito, o teu agente especializado em desativações, ativações, e vou começar a mandar as peças de trabalho. Portanto, by the way, volto a repetir, é o que já fazemos, mas não desta forma tão formal e tão descritiva como estou aqui a fazer. Portanto, isso é o futuro. O futuro é exatamente isso. E daí também a necessidade de ter o tal layer que eu falei há pouco de tutores, supervisores destas workforces digitais. Certo. Ernesto, podes esclarecer melhor, porque vou falar por mim, vou dizer para esclarecer melhor para quem nos está a ouvir, mas eu também só há muito pouco tempo é que contatei com este termo de plataformas de orquestração. Podes explicar melhor este conceito, porque eu acho que é relevante nesta agentic AI, não é? Sim, porque há poucos problemas que resolvem-se só de forma atómica. Há muito poucos, hoje em dia. Porque há sistemas, é preciso validar o utilizador, é preciso ir ao sistema ver se ele tem dívidas, se tem dívidas não podemos fazer a desativação. Ou seja, é muito difícil um processo de ser tratado de uma forma atómica. E então, o que nós fazemos, e como estes agentes já se chegou à conclusão que eles são muito mais eficazes quando só focam numa só tarefa, e não em muitas, porque eles começam-se a dispersar, isto do Generative AI acaba por alucinar, portanto, começou-se a criar estes agentes cada vez mais atómicos. Portanto, depois o que eu tenho que fazer? Quando tenho um processo, tenho que dizer, para este processo ser tratado, eu preciso de envolver estes agentes. Um agente de autenticação, um agente de verificar se tem dívidas, e um agente de desativação, e um outro agente que vai registrar tudo no CRM, garantir que no CRM está tudo direitinho.
E como eu crio estes agentes altamente focados na sua tarefa, eu preciso de os orquestrar, não é? De garantir que eles seguem a ordem, cumprem regras de negócio, verificam as precedências, ver se o anterior executou bem, se executou mal, e é aqui que a plataforma como Automate faz. Quando eu crio uma solução, eu crio também todas estas regras de negócio e consigo visualmente criar toda esta orquestração, descobri aqui a redundância, dentro das agentes ou mini-agentes que vão tratar de um processo de fio a pavio. Portanto, eu quando falo em alterar a matrícula do identificador, parece uma coisa atómica, mas não é. Há muitas regras de negócio que têm que ser validadas. Se a empresa, se está autenticado, se é quem diz ser, se tem dívidas, tudo antes de eu poder mudar a matrícula, validar o documento que envia do veículo DUA é fidedigno, não é falso, mas eu vou ter que ir também ao IMTT verificar se aquele chassi, se aquilo bate certo com o DUA, para depois sim poder efetivar a alteração da matrícula. Portanto, ou seja, isto torna-se, coisas que parecem atómicas, desdobram-se com coisas de muita complexidade, e é aqui a necessidade de orquestrar isto tudo. É interessante dizeres isso porque eu acho que este é um ponto muito interessante e até eu acho que nós vimos muito isso sempre a nível académico e não só, que existe, e aliás, há pouco falámos um bocadinho daquele rise do AI Founder, mas sempre com a lógica de, ok, tu consegues fazer um MVP, mas depois tens de construir uma equipa, tens de ter acesso a outros tipos de recursos, mas parece-me que existe algumas vezes uma lógica de simplicidade e também facilidade. E quando nós, na verdade, começamos portanto, a retirar um bocadinho daquela superfície e queremos realmente criar algo mais complexo, portanto, com um nível de profundidade diferente, não é assim tão simples. A complexidade é maior e dá trabalho, dá muito trabalho. Portanto, não é só ir a uma plataforma, colocar um conjunto de prompts e a solução está pronta. Não, dá muito trabalho, é preciso iterar bastantes vezes até chegarmos a uma solução que depois, na verdade, vai continuar sempre a ser iterada em virtude do feedback que vai ter no mercado. Fica mais complexo iterar. Uma coisa é começar em uma tábua rasa, outra coisa é começar com já existe legacy, existe histórico. É muito mais complexo. E já agora, Ernesto, se calhar então, pegando precisamente neste ponto, ou seja, a Automate nasce num mundo onde os LLMs não são aquilo que são hoje, não é? Portanto, onde, lá está, literalmente, alguém para construir algo pode fazê-lo de uma forma muito mais simples. A partir do momento em que existem LLMs, e nós, por exemplo, nós há bocado demos aqui como referência precisamente ali o ChatGPT, novembro, mais ou menos, 2022, qual é a importância que os LLMs têm numa plataforma que faz automação inteligente? Para vocês, é algo que vos ajuda a fazer o vosso trabalho? É algo que utilizam, não utilizam hacks? Como é que vocês, no fundo, integram estes LLMs? Porque eu creio que pode também ser uma forma interessante de percebermos a diferenciação para aquilo que, lá está, para quem vê de fora, acha que não, pá, eu vou ali ao ChatGPT ou ao Gemini, o que seja, e consigo criar ali uma automação, mas espera lá, isto só vai ter um determinado nível. Depois é preciso mais. Sim, mas muito interessante um parênteses, estamos a comentar atrás sobre a questão de eu agora poder ir ao ChatGPT ou a um Claude e fazer uma pergunta e construir uma aplicação. É verdade. Mas continua a ser preciso o conhecimento humano. Eu tenho que saber do negócio e da tecnologia para poder validar que aquilo está certo. A ideia que eu construo uma empresa sem saber nada sobre tecnologia é errado. Porque eu depois não vou conseguir validar se aquilo está certo, se as regras estão lá, se estão bem implementadas. Se aquilo der um erro, o agente vai tentar resolver o erro, vai criar outro erro. Na realidade, o know-how humano continua a ser preciso. Da mesma forma que eu, quando eu vou ao ChatGPT público e pergunto alguma coisa, eu tenho que validar se a informação que ele me deu é factualmente correta. Não posso levar aquilo de forma garantida. Quando eu construir uma empresa, ainda mais. Eu tenho que continuar a saber do negócio. O know-how, o conhecimento humano tem que estar lá e tem que ser bastante apurado. Eu diria que ainda mais apurado. Se nós dessemos, imagina, se dessemos aqui um use case, alguém quer criar uma empresa de nutrição. Convém que seja alguém que percebe de nutrição, que são máquinas, que são micronutrientes, etc, não é? Tipos de dietas, qual é o impacto. Claro, mas a ideia, mas também existe a ideia que eu agora conheço de uma área de negócio, nutrição, por exemplo, eu vou fazer uma startup tecnológica para nutrição. Sozinho, não consigo. Porque essa pessoa tem que saber tecnologia. Se está já tecnologia, ele tem que saber que aquilo está gerado, tem pés e cabeça, se aquilo de facto está como deve ser. Até porque se aquilo não estiver bem, como é que ele vai saber corrigir? Como é que ele vai saber a máquina o que é que tem que corrigir? Não vai saber, não percebe, não faz parte, não precisa de tecnologia, não precisa de arquitetura. Portanto, há aqui um monte de coisas em conhecimento humano. O arquiteto, que nós aqui temos falado várias vezes. Isso. E na parte de LLMs, os LLMs é sem dúvida uma ferramenta poderosa. E estamos no início. O conceito de LLM nasceu em 2017 pela Google, quando estavam a criar aquele autocomplete espetacular para o Gmail. Foi assim que nasceu, que a Google lançou um paper em 2017 sobre os Transformer. Foi assim que nasceu esta tecnologia. O que está por base são modelos Transformer. Portanto, em 2017 a Google lançou o paper.
teve algum buzz, mas depois aquilo que um pouco no esquecimento, até que alguém pegou naquilo e começou a pensar que se metesse a internet toda em cima disto, isto vai-me gerar coisas, não vai gerar respostas completas. E claro, como a OpenAI é uma startup, não tem nada a perder, meteu aquilo público. Uma Microsoft, uma Google não faria, por causa de licenciações que ia gerar mais backlash, mais ruído de benefício. E foi assim que andamos a ganhar notoriedade, e a partir daí foi uma corrida desenfreada. A partir daqui estamos todos a correr, todos, Microsoft, Google, China, a correr para ver quem é que tem a supremacia da IA generativa. Portanto, é uma peça de tecnologia poderosa, veio efetivamente completar, ou adicionar ao nosso cardápio de tecnologias algo muito poderoso, que usamos hoje, eu diria, virtualmente em qualquer projeto. Se é só a única IA que usamos, não é. Usamos outras formas de inteligência artificial, além da gerativa, classificadores, etc. Mas é sem dúvida uma ferramenta poderosíssima, isto é na interação com o ser humano. Porquê? Porque consegue dar naturalidade a interações. Eu acho que agora não te conseguimos ouvir, Ernesto, nesta parte final, mas eu creio que aquilo que tu estavas a referir é precisamente a naturalidade que, de facto, nós hoje temos em ferramentas como estes LLMs, ou seja, que tornam a linguagem o mais natural possível para o respectivo utilizador. E isso faz, obviamente, que a sua integração depois também possa ser muito mais... eu não diria simples, mas possa ser muito mais interessante, no fundo, a sua utilização, porque precisamente permite essa mesma comunicação. Marcos, desculpa, não tens a terminar. Não, e enquanto o Ernesto não se consegue ligar outra vez, ele estava a dizer isso, e mais uma vez estava-me a lembrar realmente do paralelismo que há entre a tecnologia e o ser humano, porque quando o Homo sapiens distingue-se, digamos, essencialmente deixem-me dizer assim numa linguagem mais vulgar, das versões anteriores, portanto, e que levaram depois à diferenciação em ramos diferentes entre vamos dizer assim, numa linguagem mais vulgar, os macacos e o homem, e realmente aquilo que nós percebemos é a grande prova, o grande instrumento de inteligência humana é a nossa linguagem. Porque não há mais nenhuma outra espécie, mesmo os macacos mais próximos de nós, identificam no máximo 4 ou 5 ruídos para 4 ou 5 sons que eles interpretam alguma coisa. Nós temos milhões e milhões de palavras em português, em inglês, portanto, digamos que a manifestação mais profunda e mais definitiva do que é ser inteligente é efetivamente a atualização da linguagem. Sim. E, portanto, mais uma vez, o populismo aqui para a tecnologia, não é? E tu falavas até num episódio anterior, e Ernesto, aqui para te contextualizar, estávamos justamente a falar da importância da linguagem natural, que precisamente estas ferramentas LLMs nos permitem ter. Aliás, Pedro, nós quando fizemos um dos podcasts, eu não sei se foi com o Marco Vidal, ou já não me recordo, ou com outra pessoa, e que foi aquilo que tu até na altura referiste, não é? Ou seja, que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, não é? E até demos também um outro episódio, que eu acho que foi com o Bruno Melo, do Money Content, não é? Onde referimos, ou seja, para nós fazermos esta curadoria, quanto maior for o nosso vocabulário, melhores curadores nós vamos poder ser destes mesmos outputs que nós vamos conseguir gerar, não é? Ou seja, lá está, a qualidade do nosso input vai depois determinar muito também a qualidade do nosso output e toda esta interação. Finalmente há portanto, a utilização do vocabulário vinha a de ser constantemente desde há 20 ou 30 anos, não é? Na altura dei o exemplo de Dom Quixote de La Mancha, que tinha 24 ou 25 mil palavras diferentes, e nós hoje somos muito curtos no vocabulário que utilizamos. Sim. E finalmente, no ano passado, em 2024, começou a inverter-se a utilização do vocabulário, precisamente por isso que estamos aqui a falar, e é curioso, não é? Realmente há este paralelismo entre a tecnologia e o ser humano, não é? E é a maior manifestação de inteligência do ser humano, é que nós conseguimos construir uma forma de nos comunicarmos, e é verdadeiramente isso que nos distingue de todo o reino animal, não é? Animal, sim, completamente. E se olharmos que a IA, que nós conhecemos hoje, se baseia na nossa informação, nos nossos dados, no tudo que nós fazemos, ela no fundo nunca vai conseguir criar mais do que o que nós já criamos. Porquê? Porque ela está limitada pela nossa capacidade de criar. Portanto, isso é uma das coisas que eu também foco muitas vezes, é a necessidade de nós, seres humanos, continuamos a inovar e a criar.
Porquê? Porque senão está também a limitar a tecnologia, que não sei, volto a repetir, se cria uma tecnologia qualquer que ainda não existe, que não sei qual é que é, ela vai estar limitada sempre pela nossa capacidade de inovar. Portanto, tenham sempre isso em mente. Portanto, a nossa capacidade de comunicar, a nossa capacidade de criar conceitos novos, é sobre nós que vamos continuar a criar isso tudo. Ernesto, e agora, não é voltando um bocadinho atrás, mas é uma curiosidade que eu tinha, que é, porque eu também já no IPA tinha ouvido o teu workshop, e nós aqui muitas vezes focamos mais em grandes empresas, mas nós estamos aqui num tecido industrial, não é, de PMEs em Portugal. Como é que as PMEs estão a lidar com este assunto? Como é que elas te recebem? Como é que elas olham para aquilo que tens a apresentar? Tem essa curiosidade? Já é natural que vais sentindo uma melhoria, não é? Mas, digamos, que feeling é que tu tens em relação a isso? Já estão realmente já preocupadas as pessoas? É mais uma questão reativa? Já aparecem PMEs de um modo mais proativo? Que experiência é que tu tens? Não, todo mundo está curioso e está interessado nestas tecnologias, neste avanço tecnológico. Portanto, isso é inegável, desde a pequena empresa quase unipessoal até a grande corporation. Está todo mundo interessado e perceber como é que pode ter proveito disto para aumentar a sua eficiência, a sua competitividade. Volto a repetir, estamos mesmo num mundo altamente competitivo e quem não for eficiente ou não está eficiente e competitivo rapidamente, os outros vão ser e vão-lhe comer o almoço. Portanto, há uma necessidade clara, uma procura rápida das tecnologias. Agora, o que está a acontecer é, das duas uma. Melhor, há aqui dois casos. Uma é, a tecnologia é ainda demasiado cara para a dimensão das algumas organizações. E não está democratizada a um ponto que qualquer organização possa adotar uma tecnologia de IA como a da Automaze ou similar. Até porque não tem volume, ou tem baixo volume, e as tecnologias normalmente só começam a pagar-se quando há alto volume, é que se começa, no fundo, a ter retorno de investimento em tempo útil. Essa é uma delas. A outra é a necessidade de talento. Portanto, que é preciso também talento, pessoal que perceba destas tecnologias, porque não basta usar o ChatGPT, é preciso muito mais do que isso. Claro que também é aqui que plataformas como a Automaze entram, que é, no fundo, simplificar a implementação de soluções. Pronto, eu diria que entre estas duas é o que está a acontecer. Há muito interesse, mas depois também não há ainda ou maturidade ou a tecnologia ainda está num custo que não é, não é economicamente viável para algumas organizações. Muito bem, obrigado. Se calhar, para concluir, Ernesto, qual é que é o futuro para a Automaze? O que é que tu vês nos próximos anos também a emergir no mercado? Que impactos é que tu vês esta tecnologia em particular a ter? Como é que tu vês, no fundo, nos próximos anos? Como é que tu perspectivas dos próximos 5 a 10 anos de mercado? Primeiro, acho que vai haver muita consolidação do mercado, porque estão a aparecer demasiadas empresas para o mercado e muitas estão a ser criadas na ideia ou na premissa ou na ilusão que a Generative AI é a solução para tudo. Portanto, e não é. É a solução para muitas partes do problema, mas não é para o problema todo. Pronto, é preciso saber aplicá-lo e onde aplicá-lo. Portanto, acho que muita consolidação do mercado, como já está a ver antes do GenAI aparecer, na IA, vou chamar tradicional, já está a haver muita consolidação. Portanto, vai continuar a aparecer. Casos como a da Builder.ai vão continuar a aparecer, vão continuar a acontecer. Empresas que investiram demais e que depois viram que aquilo não era viável, que não estava a retornar o que eles estavam à espera. Por outro lado, também, nós, enquanto empresa, e aqui falando um pouco da Automaze, temos claramente uma visão, uma estratégia muito clara de expansão internacional. Temos já a tecnologia provada, continuamos a evoluir o produto de acordo com a evolução da tecnologia e fizemos um esforço muito grande para acompanhar a evolução da tecnologia. E neste momento o que estamos a fazer é a expansão internacional. Estamos a abrir novos mercados na Europa, estamos também a abrir os Estados Unidos através de parceiros, que é um mercado mais desafiante. E é isso que temos visto no nosso radar, porque contamos ter uma footprint internacional, digamos, já cristalizada em 2027, 2028, Europa e Estados Unidos. Vamos a isso, Pedro. Não sei se tens alguma questão final, alguma pergunta final, ou se estamos concluídos, digamos assim.
Está claro, da minha parte. Ernesto, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, que estiveste aqui para estar connosco e abordarmos diversos tópicos e diversos assuntos que eu acho que são do nosso interesse também, obviamente, em primeiro lugar, e também do interesse da audiência. E eu acho que temos aqui realmente temos aqui um momento muito entusiasmante que todos estamos a viver. E, portanto, foi muito bom. Para quem nos está a ver ou ouvir, obrigado, Ernesto. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir também, quer no YouTube, quer no Spotify, quer na nossa página do LinkedIn. Ernesto, agradecer-te novamente a tua disponibilidade e até breve. Até breve. Obrigado, um prazer. Obrigado. Decoding AI.